Pessoal, queria começar dizendo que eu tive uma grata surpresa com o resultado do primeiro vídeo. A minha intenção realmente era compartilhar um pouco da minha jornada, né, de como eu estou organizando meus estudos e alcançar uma galera que está na mesma jornada que eu, né? Só que foi mais do que eu esperava, né? Eu alcancei mais pessoas do que eu esperava. Fiquei muito feliz com os comentários tanto no vídeo quanto no Instagram, que chegou muito. E me deu mais motivação para gravar esse vídeo. Esse aqui era um vídeo que eu já planejava gravar, que era contando sobre a minha jornada, né, que concursos que eu já fiz, como é que foram meus resultados nesses concursos. E as perguntas que fizeram foram muito nessa linha, né? Acho que a maior parte das perguntas foram quando eu comecei a estudar, como é que eu fui nessa faz Piauí, como foram meus resultados nos meus concursos. Então eu vou contar aqui toda a minha jornada, os resultados ruins, os mais ou menos, desde o começo. Eu sei que quem está vendo esse vídeo provavelmente é concurseiro. Concurseiro não tem muito tempo para perder. Então, se você está mais interessado na parte do Cefaz Piauí, do Cefaz Paraná, que eu imagino que seja o que a maior parte aqui deva querer, eu vou marcar aqui no vídeo a posição, o horário do vídeo que eu vou estar falando sobre essa parte, e você pode ficar à vontade para pular para essa parte do vídeo, sem problemas, tá? Então, começar falando como é que eu entrei no mundo dos concursos. Eu não sabia absolutamente nada de concurso. Olha, eu costumo usar o exemplo que antes de estudar para concurso, antes de estudar para concurso, perdão, eu não sabia o que era poder executivo. Assim, eu sabia que era uma coisa que passava na TV, que as pessoas falavam, que era alguma coisa da política, mas eu não sabia dizer que era o presidente, por exemplo, que era o governador. Então é importante mostrar o quão cru que eu era. E em janeiro do ano passado, bem no começo do ano mesmo, a minha irmã, ela me mandou uma coisa no WhatsApp lá, falando sobre o concurso do CNU. Minha irmã é formada em Direito, né, ela é muito mais inteirada nesse mundo de concursos. Eu não sabia absolutamente nada. Só que eu estava no meu último ano da faculdade de Engenharia, né, sou formada em Engenharia Mecatrônica, e eu vi que o salário era muito alto. E eu vi uns comentários na internet que as pessoas falavam que, por mais que fosse um cargo de salário muito alto, como era um concurso novo, que quem fosse começar a estudar agora teria grandes chances de passar, que estaria saindo em pé de igualdade com quem já começou há muitos anos. Isso me motivou. E de maneira muito resumida, a prova eu acho que ia ser em março, aí foi adiado depois para agosto. E assim, eu estudei pra caramba, assim, eu não tinha a noção de estudar para concurso, mas eu tinha já a noção de estudar muito por conta do meu curso, e os últimos anos do meu curso foram muito pesados, né? E inclusive olhando para trás agora, relembrando um pouco do que eu fazia hoje, que eu tenho um pouquinho mais de experiência no mundo dos concursos, bem pouco mesmo, só um pouquinho mais. Eu vi que eu acabei acertando muitas coisas ali, um pouco sem querer, um pouco do que eu via na internet sobre método de revisão, sobre ciclo de estudos. E então assim, eu acho que em alguma coisa eu acertei. Eu estudei pra caramba. Aproveitando, tem uma coisa que eu lembrei, que algumas pessoas me perguntaram, porque tem uma parte do vídeo que eu falo que hoje eu basicamente não uso mais as plataformas tradicionais, como grande estratégia. Eu uso muito pouco, né? Mas eu quero deixar claro que é hoje. A minha base toda foi construída no GRAM, principalmente, né? E algumas coisas no estratégia que eu pegava de uma pessoa ou outra ali, mas acho que 90% foi pelo GRAM curso. Agora, hoje é que eu estou usando mais só o Tech, sabe? Mas voltando. Então eu realmente acreditei que eu pudesse passar no cargo de FT, né? Me iludi com o salário, com tudo. Estudei, decorei aquelas MRs todas. Eu acho que se tem alguém aqui que estudou para esse cargo, vai entender a minha frustração, porque a prova foi uma merda. A prova foi extremamente diferente do que eu esperava, né? Ela foi uma prova meio simples demais, generalista, ela não pegou muitas partes específicas. Me deu a impressão de que alguém tipo assim, uma pessoa inteligente que não estava estudando para aquela prova, a impressão que eu tive foi que se ela fizesse aquela prova, ela tiraria uma nota parecida com a minha, entendeu? Então, eu fiquei um pouco frustrado, eu não tinha muita noção, tipo assim, de que essas injustiças no mundo dos concursos acontecem, e eu fiquei um pouco triste, né? Mas assim, triste, mas não foi assim, desespero. Mas enfim, então vou compartilhar aqui um pouco de todos os meus resultados, né? Começando pelo cargo de FT. Tá aqui, essa foi minha nota no cargo de FT. Se pegar a calculadora, foi 59,05 e eram 80 pontos. Então, eu tirei aí 73% da prova. É uma nota boa? É, só que o mundo inteiro tirou essa nota. Se eu nem tivesse discursiva corrigida, ou seja, eu fiquei lá para mais de 9 mil.
E entre eu que tirei 73% e o cara que fez 72%, tinha um mar de gente, né? Aqui tá vermelho no olho na vaga porque eu não tive a discussão corrigida, né? Enfim, aí nesse meio do caminho, eu passei 8 meses vendo coisa de concurso, vídeo de concurso, foi que eu conheci os canais de concurso, e aí eu conheci o cargo de auditor fiscal, né? E eu já tinha colocado na cabeça, não, então, se eu não passar para FT, eu vou fazer auditor fiscal. Até porque, nesse meio tempo, o bichinho do concurso me picou, né? Então, eu já estava assim, falando que eu queria isso e era isso. Eu até coloquei aqui as datas, para me lembrar melhor. A prova de FT foi dia 18 de agosto. Aí eu tirei praticamente um mês de descanso, né? Eu sou músico, aí eu fui pra praia, fiquei lá tocando no restaurante durante um mês, mas já pensando que eu vou descansar aqui para na hora que eu voltar eu estudar para auditor. E assim, nesse meio tempo eu vi um monte de vídeos sobre auditoria, como começar a estudar, como fazer, testemunho de quem já passou. E aí eu cheguei e na última semana de setembro do ano passado eu iniciei meu estudo para auditor fiscal, né? Eu até lembro da primeira matéria que eu estudei, que foi contabilidade. Eu não lembro que dia foi, mas eu lembro da cena, assim, do dia de eu sentar na frente do notebook e abrir o PDF de contabilidade. E assim, eu me conhecendo, sabia que eu precisava de um edital para poder estudar. Eu sou o tipo de pessoa que me foco muito com desespero, né? Então, eu mesmo sabendo que não poderia passar, eu precisava me desesperar, assim, me sentir apertado para estudar. E aí eu procurei algum edital da área fiscal. E eu lembro que tinham 2 editais. Tinha o ISS Cuiabá, que ia sair em dezembro, e tinha a KGRS, que ia sair em janeiro. E a KGRS, ela era tipo uma controladoria com área fiscal, mas tinha muita coisa da área fiscal. E bem, com não. E aí eu lembro que acabei escolhendo pela KGRS porque era um mês depois e eu não sei, me pareceu mais interessante ali a grade de estudos dela. E assim, isso foi no fim de setembro, né? Eu sabia que não ia passar. Sabia que eu não tinha chance, para falar a verdade. Mas eu me convenci, eu me auto-iludi assim, de propósito. Eu me fiz convencer de que eu tinha alguma chance, mesmo sabendo que eu não tinha chance. Porque eu precisava acreditar nem que fosse 0,5% para poder me motivar, sabe? Para ter uma motivação. E foi isso que aconteceu. Eu eu estudei como se eu tivesse uma chance. Mas é claro que eu fui estratégico, né? Eu basicamente só estudei as matérias que eu ia dar continuidade. Eu não vi nada da lei do Rio Grande do Sul, não vi nada, acho que era contabilidade pública. Eu não, faz muito tempo, faz um ano, eu não lembro direito. Mas eu só vi a parte que era mais importante para a área fiscal, sabe? Aí eu estudei pra caramba, pra caramba. Ah, importante falar um ponto importante, né? Que eu acho que não fiquei claro. Muita gente pergunta sobre trabalho e tudo mais. Nesse meio tempo, eu tava me formando ainda, formei em janeiro desse ano. Então, eu estava ainda nos últimos dias do meu curso, né? E eu trabalhava, mas é um trabalho que não atrapalhava muito os estudos, né? Porque eu estava em Brasília nessa época, formei lá em Brasília, e eu trabalho como cantor. Então, eu tinha alguns lugares que era fixo, quinta, sexta, sábado e domingo, geralmente fazia evento, né? Então, assim, eu tinha só comprometido esses dias de noite e o final de semana, basicamente. Mas o resto eu estava meio livre para estudar. Só que a prova do KGRS, eu até anotei aqui, ela foi dia 12 de janeiro. E eu tinha uma prova da faculdade dia 4 de janeiro, mais ou menos, que foi minha última prova. Então eu tive que parar aí por uns 20 dias para poder estudar para essa prova. Então, mais ou menos isso. Comecei em setembro, a prova da KGRS foi em janeiro, e eu parei uns 20 dias aí para poder passar nessa prova da faculdade. Passei, formei, aí depois fiquei livre. Mas avançando então, agora eu vou ser um pouquinho mais rápido, eu prometo. E aí fui fazer a prova da KGRS, sim, com o pé no chão de que eu tinha que ir bem nas matérias que eu estava estudando, né? Mas que eu não ia passar, né? E aí esse foi o meu resultado. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é a prova da KGRS, era 160 questões, 160, e eu tirei 80. Fiz 50% cravado. Eu não vou falar sobre cada um que eu fiz, mas quem quiser dar uma pausa e olhar aqui meus acertos, dar aqui um zoom, fique à vontade aí. Então, eu saí dessa prova muito feliz. Assim, eu lembro que eu tive a sensação, não saí da prova, sabia que não tinha passado, nem me classifiquei, nem fiz nem o mínimo, né? Mas nas matérias que eu estava estudando, até as matérias que eu fui mal, assim, que eu errei, mas eu tive uma sensação assim de, cara, eu tô aprendendo, sabe? Eu tô evoluindo,
Eu acho que eu consegui, tipo, eu nunca esqueço que eu era tão ruim em contabilidade, eu achava uma coisa tão difícil, que quando eu errava uma questão, mas eu entendi o que eu errava, eu já ficava assim, ó, mano, eu errei essa questão, mas eu entendi por que que eu errei, então isso já era motivo de ficar feliz pra mim, né? Satisfação. E aí eu saí da KGRS, né? Saí da prova, fiquei feliz. A título de curiosidade, eu não tenho certeza disso, quem quiser olhar depois, mas o primeiro colocado dessa prova, da KGRS, ele tirou 75% da prova. E eu tirei 50%, né? 80 pontos. Então isso eu fiquei assim, ah, cara, o primeiro lugar tirou 75, eu fui bem demais, então. Fiquei assim, fiquei me sentindo bem com o resultado. Só que eu tinha um dilema. Igual eu falei, eu tinha feito minha última prova da faculdade no dia, acho que foi dia 4, não lembro, de janeiro. Então assim, até esse momento, eu trabalhava como músico, que me dava uma renda, assim, eu consegui, me ajudava a se manter. Mas os meus pais me ajudavam ainda, né? E assim, uma coisa é meus pais me ajudando, eu estando no meio do curso. Outra coisa é eu formado, né? Então eu comecei a pensar, tá, eu quero auditor, mas eu preciso focar nesses concursos menores também. Então eu comecei a olhar concursos menores que não desviassem muito das matérias de auditor, porque eu precisava de um emprego, né? Preciso passar, assim, eu precisava trabalhar. E aí foi que apareceu a ANM. É, quando eu fui fazer a prova da KGRS, já estava inscrito na ANM, já sabia que ia fazer ela, porque lá tinha um cargo, que é um cargo que é de especialista em recursos minerários, que por mais que seja um cargo que não tem nada a ver com a área fiscal na tese, ele é basicamente um cargo de auditor, só que da ANM, né? As matérias eram mesmo, auditoria, contabilidade, a parte do direito, estatística. Então, assim, eu fiquei assim, putz, é o que eu preciso. É um concurso menos concorrido, com as matérias da área fiscal para não desviar do caminho. E aí eu cheguei, eu até anotei aqui, eu cheguei da KGRS dia 12. Nossa, acho que eu não cheguei dia 12 em Brasília. Acho que eu cheguei dia 14. Eu nem descansei. Eu já dei, assim, um mês de estudo para a ANM, né? Foi um mês, basicamente. A ANM foi dia 16 do 2. E realmente eu me dediquei. Eu tenho a impressão de que foi a época... Vou voltar aqui. Eu tenho a impressão de que foi o mês que eu mais estudei horas, assim, líquidas. Porque eu tava tão maluco, assim, eu acreditava de verdade que eu tinha chance de passar. Eu tinha muitas matérias que eu não sabia, mas eu já estava tipo, decorando as coisas para poder fazer meio que o que eu sabia marcar, o que eu não sabia decorar, entendeu? E acabou que foi a prova da NM. Aí como é que eu fui na NM, né? Vou mostrar aqui. Na NM eu fiz essa pontuação aqui, 89,58. E isso aqui eu acho que já é o total, né? E é engraçado porque no dia da prova era CESP, né? E era verdadeiro ou falso. E eu já tinha isso assim, que eu ia para a prova e que eu não ia deixar muita questão em branco. Eu queria, tipo assim, marcar o máximo de questões possíveis. Mas quando eu fui fazer a prova, eu nunca esqueço que eu vi a prova e achei muito difícil a prova. Eu gosto muito de estatística, né? Eu gosto demais. Mas ainda assim, a prova de estatística, eu acho que era a prova mais difícil que eu tinha as questões mais difíceis que eu tinha visto até aquele momento. E olhando para trás agora, mesmo depois de ter feito aquela prova, eu ainda acho que aquela prova de estatística foi uma das mais difíceis que eu fiz até agora, assim, mesmo fazendo questões depois. E quando eu vi que estava muito difícil a prova, eu falei assim, não, então eu vou adotar uma postura mais conservadora e deixar mais questões em branco, né? E aí foi aí que eu decidi deixar muita questão em branco. E aí no fim da prova eu deixei 30 questões em branco, que é muita coisa. Eu acho que 30 questões é tipo assim, você está quase assinando um decreto que não vai passar. Mas acabou que deu certo, assim. Acabou que eram 14, não deu certo, né? Deu quase certo. Eram 14 vagas imediatas e 54 ficavam classificados para o CR, né? E aí eu fiquei em 39. Então eu fiquei muito feliz, assim. Os boatos da época era que todo mundo ia ser chamado. Esse era o boato, pelo menos, né? E eu vi que no concurso anterior eles chamaram todo mundo 3 meses depois já. Então eu fiquei muito feliz com essa minha primeira aprovação no cadastro de reserva. E aí eu já pensei, tá, então a partir de agora eu vou focar só em auditor. Mesmo sabendo que isso aqui pode me chamar só daqui a 3 anos, mas tem alguma coisa ali pro futuro quase garantido, digamos assim. E nessa época eu estava inscrito já em CMBio, em IBAMA, porque foi tudo perto, né? Mas eu já decidi que não ia fazer, se eu fosse fazer era só para fazer a prova mesmo, né? E aí foi o meu primeiro resultado positivo. Aí passando. A outra prova que eu fiz, a terceira, foi CGM São Paulo. Quando eu saí da NM, eu precisava de um edital aberto, né? E não tinha nenhum da área fiscal aberto,
e o CGM São Paulo era o mais próximo disso que eu tinha. Aí eu fiz a inscrição, comecei a estudar, mas com pouco tempo já saiu o edital do Cefaz Paraná e eu larguei o CGM. Tinha comprado passagem, comprei passagem e tudo mais, mas eu decidi não estudar mais para essa prova, né? Eu nem ia mais viajar. Mas aí eu decidi fazer a prova. Eram 2 dias, 2 finais de semana. E aí no primeiro dia eu fui eliminado. Modestamente falando, eu tirei uma nota muito boa até para o primeiro dia, né? Só que eu zerei uma matéria que é a legislação orgânica municipal, acho que é isso. Eu chutei tudo letra C e eu lembro que não teve nenhuma letra C, então eu fui eliminado. Aí eu fui eliminado, eu nem fui no segundo dia. Tava tão assim focado já na Cefaz Paraná que eu nem queria perder um domingo de estudo, sabe? Eu achei que fosse muita coisa. Eu fiquei lá 15 dias em São Paulo, na casa de um amigo meu, e esses 15 dias foi estudando, assim, eu nem aproveitei São Paulo nem nada. Aí avançando. Aí até que aí você me viu, porque eu tinha feito a inscrição, eu falei, eu vou lá, na minha cabeça, naquele momento, eu ainda achava que ir fazer a prova, vou treinar a prova, vou pelo menos estar treinando, e no fim das contas eu só perdi um domingo, né? Me arrependo muito disso. Mas tá aqui, quem quiser ver o resultado, eu tirei isso aqui na ICMBio. Eu nunca olhei, mas eu vi que não deu pra ir pra discursiva, né? E deixa bem claro, esse MBio eu nem sequer abri o edital, assim, eu só sabia que tinha direito constitucional, administrativo, uma parte em comum, né? Aí tudo bem, aí passou. Eu estava inscrito no IBAMA, nem fui fazer IBAMA também, porque, enfim, eu já tinha isso na cabeça de que não valia a pena. E aí chegou o Cefaz Paraná. Eu tenho uma história boa com essa prova, assim, porque foi a primeira prova em que eu sabia que eu poderia ir e não passar vergonha, entendeu? Eu não achei que eu fosse realmente passar, mas eu sabia que eu estava caminhando para não passar vergonha. O Cefaz Paraná foi dia 18 de maio, 18 do 5. E a ENEM foi dia 16 do 2. Então teve um intervalo assim, bom aqui entre uma prova e outra. E foi aqui que eu me dediquei mesmo assim, absurdamente. O máximo que eu pude, o máximo que eu pude, assim. Eu acho que eu falhei muito pouco nesse período, sabe? Isso é uma coisa que eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo nesse sentido, né? E eu sabia que era muito difícil, mas eu tinha muito isso na cabeça. Não, cara, eu quero ir para essa prova, eu quero sentir que eu não passei vergonha na prova, de que eu tô aqui começando a brigar, sabe? E aí eu comecei a estudei muito para essa prova, e aqui foi o resultado. O resultado foi muito positivo, eu achei assim, eu fiquei extremamente satisfeito. Eu até me surpreendi, inclusive. Eu tirei 104 pontos, tá aqui as matérias, como é que eu fui em cada uma. E eu acho que aqui era meu limite mesmo. Eu acho que naquele momento, se fosse ter um dia ideal, esse seria. Acho que mais do que isso eu não conseguiria, sabe? Porque eu não tinha mesmo conhecimento para isso. E aí eu fiquei muito feliz depois que saiu a nota da objetiva, eu fiquei em 348. E assim, eu fiquei muito feliz porque tinha sido a prova muito difícil, tinha muita gente que estava estudando há muito tempo, que eu considero pessoas muito boas, que ficaram assim, mais de 1000. Por quê? Porque, enfim, foi uma prova difícil, né? E eu fiquei assim, cara, me senti. Até falei assim, ah, você tem chance de passar? Porque tinha discussível, né? Fiquei assim, pô, quem sabe, né? Se fizer a discussível, ficar entre os 200 e pouco. Estavam falando de chamar aí mais de 200 pessoas. E aí saiu a discussível, que foi essa decepção aqui. Eu tirei 8,9 na discursiva de 15 pontos, né? E para vocês verem, na parte teórica, eu zerei a primeira pergunta, eu zerei a segunda e tirei um ponto na terceira. E só em português, que é minha pior nota, minha pior matéria é português, eu tirei, quase fechei, né? Perdi um pontinho aqui. Aí para você ver, como quando você está começando a estudar, às vezes você sabe muita coisa ali de fazer prova, tinha muita coisa que eu entendia como responder a questão, mas eu não sabia mesmo que era aquilo. Então, aqui, para você ter ideia, eu errei essa questão com consciência. Eu errei, tipo assim, errei achando que tinha acertado. Porque meu conhecimento tinha sido muito de decorar, decorar, decorar o máximo que eu pudesse, mas eu não entendia muitas coisas assim. Não tinha ainda compreendido o conteúdo, sabe, de uma maneira mais correta. E acabou que caiu uma questão fácil. Eu confundi as coisas, achei que estava falando de outra coisa, assim, eu confundi direito do trabalho lá de AFT com direito tributário e zerei. E eu jurava que ia tirar nota boa discursiva, acabei zerando. Aí fui eliminado, né? Fiquei muito triste porque depois eu vi que realmente se eu tivesse feito uma nota mínima na discursiva, eu estaria ali em 200 e pouco. Aí eu poderia pelo menos sonhar em ser chamado no futuro. Mas foi um resultado que eu considero muito bom e
E foi aí que eu comecei a perceber que eu estava indo bem, né? De verdade. Aí tá aqui, só para quem quiser ver aqui quando eu tirei. Aqui tá um ponto a menos do que o olho na vaga, porque depois eu descobri que eu passei uma questão errada pro gabarito, né? Mas tá aqui. E aí, pronto. Mas assim, eu saí da Cefaz Piauí, saí da Cefaz Paraná, entendendo que eu estava no caminho certo, que também era bom ter humildade, era bom colocar os pés no chão, mas também entender que eu podia acreditar de verdade. Eu estava num caminho que dava para acreditar. É porque eu ouvia todo mundo falando que demora muito, demora muito. Então, no começo era muito, tipo assim, uma coisa bem, tipo, pé no chão. Não, Gabriel, não dá certo. Não se frustra, tá ligado? Mas aí, quando eu saí do Paraná, eu falei, não, cara, eu acho que eu posso começar a sonhar. E aí, do Paraná para o Piauí, foram... Aqui, Paraná foi dia 18, e a primeira prova que você faz Piauí foi dia 13. Então, mais ou menos 2 meses aí, né? E aí, mais uma vez, emergindo você faz Piauí, LTE, muito na parte de contabilidade, direito tributário, de auditoria, porque, igual eu falei, eu tinha decorado muita coisa e tinha aprendido pouca coisa. Então, eu acredito que nesses 2 meses, foram 2 meses que eu aprendi muita coisa, sabe? Peguei a parte que eu tinha decorado, tipo quando você decora que ações de tesouraria é um retificador do patrimônio líquido, e você não sabe por que isso. Era tipo eu até essa prova que você faz Paraná. Aí nesses 2 meses foi que eu parei para entender, tá, mas por que é isso? Aí eu comecei a entender as coisas um pouco mais. E aí estudei bastante, né? Foquei, gostei de FCC, minha primeira experiência com FCC. Na real, eu tinha feito uma prova, um dia de prova da CGM de São Paulo, mas fora isso, foi a minha primeira experiência. E aí, fiz a prova de agente de tributos. E essa foi a minha. Essa foram as minhas. E esse foi o meu resultado de agente de tributos, né? Eu tirei. Foram 80%, 194, 240. Eu fiz 80,83% em agente de tributos. E quando eu coloquei no olho na vaga, eu tava bem lá em cima, assim, eu tava numa posição boa. E aí eu comecei a ficar, caramba. E agente de tributos era uma semana de ser auditor, né? E eu fiquei, nossa, eu acho que dá pra sonhar, hein? Acho que dá pra sonhar. Eu comecei a me iludir, né, com a prova de auditor. E aí passei uma semana só revisando, porque não tinha o que fazer, né? Uma semana só prova de auditor. Saiu a prova de auditor, e aí foi essa minha pontuação. Um ponto a menos só. E ó, sendo bem honesto, as duas provas tiveram o mesmo nível. Até acho que algumas questões de agente de tributos foi mais difícil do que a de. Foram mais difíceis do que a de auditor. E na de auditor eu fiz isso aqui, 80% também, basicamente. Dividido por 240. E é isso. E agora eu vou destrinchar um pouco mais dessas duas matérias, né? De como é que eu fui nessas provas. Aqui eu peguei no próprio site. Essa aqui é a parte de agente. Mas só mostrando um pouco, né? Em língua portuguesa fui péssimo. Eram 14 questões, eu acertei 6. Eu errei 8 questões de português. É a minha pior matéria, disparado, né? Matemática financeira fiz 8 de 10 e 9 de 10 aqui em estatística. Essa eu acho que são minhas duas melhores matérias. E tiveram duas questões aqui dessa prova que eu escolhi não fazer porque não tive tempo e parecia muito grande. Mas foi um nível bem nível FCC, sabe? Bem tranquilo até. Aí, direito constitucional, fiz 9 de 10. Foi até acima da minha média, porque eu não sou tão bom nessa matéria. 9 de 10 em administrativo. Conhecimentos regionais. Nossa, vocês vão entender por que essa matéria foi muito ruim na parte de editor. Mas aqui eu fiz 13 e 16, que era dentro do que eu esperava, porque eu estudei bastante para essa matéria. TI, 9 de 10 também foi mais do que eu esperava. Aí tributário, 11 de 15. Eu considerei ruim, assim, porque o pessoal que foi muito bem na prova praticamente fechou tributário, né? Então errar 4 questões de tributário é muita coisa. E pior ainda foi aqui, que eu errei 6 questões de LTE. Tipo assim, teve muita gente boa que errou, tinha questões realmente que eram confusas, mas eu fiquei triste pela minha expectativa, porque LTE, pelo menos, eu achei que tivesse estudado muito bem, sabe? Então eu fui meio que iludido de que eu ia tirar nota melhor. Contabilidade geral foi bem tranquilo, realmente. A maior parte das pessoas que eu conheço fecharam essa prova. E AFO, é importante falar. Eu estava estudando para auditor. No cargo de auditor, não tinha AFO, né? Então eu não estudei para nada de AFO. Não estudei absolutamente nada. Fui com conhecimentos gerais. Mas a prova foi realmente muito fácil, assim. Não foi nenhum mérito meu, assim, ter feito 13 de 15. É porque estava muito, muito fácil mesmo. Acho que boa parte até fechou essa prova.
e 8 de 10 em contabilidade de custo. Que foi ok também, mas eu queria ter fechado essa parte. E aí, essa pontuação me rendeu. Aí eu fiz a discursiva, né? Tirei 82. Desculpa, vou até abrir aqui a discursiva. Tinha colocado aqui. Pronto. Mostrar tudo certinho. Aqui. Gabriel Ângelo. Aí eu fiz 87,5 na discursiva e fiquei em 32. Que foi a mesma posição no objetivo, eu não subi nem desci. Fiquei um pouco triste porque eu errei uma besteira na discursiva e eram duas perguntas diferentes, mas se você errasse a primeira, você erraria a segunda, né? Então acabou que eu perdi muitos pontos e iria subir um pouco mais, mas fiquei muito feliz porque nesse concurso eram 19 vagas imediatas, mas 38 iriam para o curso de formação, né? Então eu fiquei em 32, fiquei muito feliz e também tem uma galera que está aqui em cima que passou para auditor, então eu imagino que vou subir um pouco mais, né? Mas é isso, fiquei muito feliz já em participar do curso de formação que vai acontecer próximo ano, provavelmente. E na prova de auditor, né? Pronto, que acho que é o que mais me perguntaram. A de auditor, eu tirei uma nota muito parecida com a de agente de tributos no quesito questões. Mas a FCC ela tem um cálculo de média ponderada que, por algum motivo, eu fiquei muito abaixo. Por exemplo, aqui em agente de tributos eu fiquei com 235, 237. Praticamente o mesmo número de questões da objetiva, eu tive quase 30 pontos a mais. E aqui eu tive 206, né? Não sei bem como é esse cálculo, mas acabei caindo muito. E aí eu fiz 10 de 10 em português, que é o que me faz pensar que português é aleatório. Porque numa prova quase do mesmo nível, assim, em uma eu erro 8 questões e na outra eu faço 10 de 10. Aí matemática financeira foi 10 de 10, estatística 8 de 10. Foi também muito tranquilo, assim. Queria muito ter fechado. Eu nunca parei para olhar de novo o que foi que eu errei aqui, mas a prova foi tranquila de estatística. Constitucional, muito mal. Metade. Administrativo foi ok. 7 de 8. Civil e penal, 6 de 8. Foi bem dentro do que eu. Foi até melhor do que eu esperava, porque eu era muito ruim nessas matérias. Aqui tá. Acho que uma das piores coisas que aconteceram. Eu até assim, quando eu fui olhar agora para fazer o vídeo, eu vi que eu errei menos do que eu pensei que tivesse errado, né? Eu pensei que tivesse errado 9 questões. E eu vi que eu errei só 7. Mas eu esperava errar só 3 questões, duas em conhecimentos regionais. Então, considero que foi uma baixa muito grande. TI 7 de 10. Seria legal fazer 8 de 10, mas ok, não foi tão diferente. Direito tributário, para saber como a prova foi o mesmo nível, né? Fiz a mesma nota, 11 de 15. LTE, 22 de 25, já fui bem melhor. Já gostei mais. Mas, tudo bem. Essa era a pontuação que eu esperava ter tirado em registro de tributos. 22 de 25. Contabilidade geral foi muito fácil também, assim. FCC, inclusive, em contabilidade geral, ela é muito tranquila. Avançada, fiz 8 de 10. Depois viu que eu errei uma besteira. Custos, que foi uma surpresa para todo mundo, assim. Não sei se quem está vendo esse vídeo viu, mas caiu basicamente só NBC, TST. NBC é alguma coisa 34, que é custos no setor público, né? E eu esperava que fosse cair, mas não esperava que fosse uma prova inteira sobre isso. Foi uma prova inteira sobre isso, 10 questões. E a auditoria foi 9 de 10. Aí isso me fez ficar na posição 135. Aqui, até abrir aqui. Aqui. 135. Só 85 pessoas iam para a discursiva, acabei ficando de fora, né? A título de curiosidade, o 85, aqui 84, ele fez 210, ele fez 4 pontos a mais que eu, né? Foi pouco, né? Se você pensar, na teoria são duas questões peso 2, mas não dá para saber porque a conta é feita com uma média ponderada, então não é bem assim. Mas é importante ver que a distância foi pequena, né? Foram 4 pontos. Eu não fiquei triste porque eu não cheguei a me iludir assim que eu realmente ia passar em auditor. Mas depois de fazer a prova, no dia que eu saí da prova, eu senti que tinha ido muito bem, né? Achei que tivesse fechado a parte da tarde. E aí, por conta dessa ilusão pós-prova, é que eu fiquei um pouco assim. Queria ter ficado pelo menos para a discursiva. Mas é isso então. Vou voltar aqui minha câmera. Então, esse é minha história completa aí dos mundos concursos até agora. Igual eu falei, estou focado agora no Cefaz Goiás.
Mas é claro que se não sair edital do Cefaz Goiás, eu vou ter que começar a pensar na estratégia, se é melhor ir para DF, se é melhor ir para São Paulo. Mas até o momento, e eu quero seguir firme nisso no Cefaz Goiás. Pretendo compartilhar aqui até o fim da jornada. Não vou postar vídeo sempre, porque nem tenho muito o que falar e também o tempo está muito curto, né? Mas eu prometo postar até no dia da prova, assim, se eu for bem, se eu for mal. Se for muito mal também, eu vou postar. E, e é isso, então. Espero que eu tenha respondido algumas perguntas. Ah, tentando lembrar algumas coisas. Atualmente eu estou em Teresina. Eu vim fazer a prova do Cefaz Piauí. Minha intenção era chegar aqui e voltar para Brasília. Só que eu passei para a segunda fase, tive que ficar mais 2 meses aqui. E acabei vendo que aqui eu estou na casa dos meus pais, né? Aqui eu não vou passar fome. E para esse período eu aproveitei esse luxo que eu posso ter no momento, que é estar na casa dos meus pais e não ter que trabalhar. Então, muita gente perguntou se eu trabalho, como é que é minha rotina. Não, hoje eu basicamente só estudo. Assim, eu trabalho cantando, mas eu estou fazendo um evento a cada 15 dias, um por semana no máximo, então isso nem atrapalha. E então, assim, aquela rotina que eu postei no vídeo passado é uma rotina de alguém que tem o dia inteiro livre. Eu entendo que são realidades diferentes. Eu entendo que eu tenho pouco tempo também, porque eu devo ficar aqui só até a prova do Goiás, depois disso eu vou ter que trabalhar. Ou então, quem sabe, ser chamado pela NM, que estão falando aí que vão chamar agora. Ou você faz POI também, curso de formação em abril. Mas sim, eu estou livre, digamos assim, no sentido do dia. E é isso. Se alguém tem alguma dúvida aí, quiser compartilhar como é que você foi nessas provas, eu acho que o vídeo está muito longo, peço perdão. Mas é isso. Obrigado, pessoal.